Boa noite a todos. Vamos então para mais um estudo do livro Os Mensageiros. Estou no capítulo 11, Belarmino, o Doutrinador. Eu vou passar esses primeiros parágrafos, que são conversações que não têm muito interesse, Os que tiverem eu vou ler, mas aqui não tem tanta necessidade. E eu já vou logo para os informes dele, para a situação dele. Ele está dizendo aqui que a missão de doutrinador é muitíssimo importante e grave para qualquer homem, doutrinador, e que ele chegou em nosso lar, que saiu de nosso lar com essa tarefa, no campo do espiritismo. Então vamos lá. Faz anos saí de nosso lar com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada, amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com exemplo e em seguida com a palavra. Vou constando, quando você vai no Evangelho de Jesus na Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo também tem. Jesus, o que ele ensina, o que ele fala é de uma vida futura. Uma vida futura. E ele não te explica que tem lá Espírito falando que o seu comportamento, que o seu sofrimento lá, felicidade ou infelicidade, está na razão do seu comportamento no mundo. Ele não fala isso. Isso quem vai desenvolver é o Espiritismo, a coletividade de espíritos. Mas todo o seu ensino através das parábolas, das metáforas que ele usou muito na época, falam justamente das leis naturais, das leis de Deus. Para você viver melhor aqui, Antes de você fazer a oferta ao altar, vá se reconciliar com seu inimigo. Para que você não entre no mundo dos espíritos perturbado, com toda aquela situação negativa que a gente sabe que existe. Então, é isso que Jesus trouxe como ensino. Percebem aqui que já há uma diferença. Vamos lá. Duas colônias importantes que se convizinhavam enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com essa promessa, com a remessa de missionários competentes para o trabalho de ensino e orientação. Médium é o homem, não é o espírito. Aqui eu também não sei porquê, Como em Joel ele vai dizer que um ex-médium, entendo, Mas vamos lá. No caso dele, ex-médium porque ele morreu. Ele deixou o corpo dele. Mas era o corpo que era médium, não era o espírito. Não obstante do meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedião, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender tarefa honrosa, vinculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imortalista. Eu também não sei qual que é essa ideia imortalista. Como eu também não vou saber aqui o que Jesus, o que eles ensinavam, que seria eterno.
qual que seria essa verdade eterna? É bem assim. Porque ele propaga todo o tempo uma verdade eterna, mas não explica também. Né? Mas vamos lá. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do Espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grupo espiritista. O serviço era promissor, as atividades e construtivas, mas enchi-me de exigências, levando pelo excesso o apego e a posição de comando no barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me a colaboração ativa, contudo procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis, o que era correto, né? Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, esqueci os imperativos do esforço próprio, envaidecido com os meus conhecimentos no assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao ciclo tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura, filosofia e pesquisa científica. Eu entendo nesse pedaço aqui que ele não aceita a razão, o estudo científico e filosófico. Ele prefere acreditar. Né? Lá no vídeo anterior, também tinha uma senhorinha, se eu não estiver enganado, é Benita, que também tinha essa mesma posição. Então, já não está de acordo com o ensino espírita, que muito pelo contrário, né, visa ao estudo aprofundado das mensagens das comunicações. Mas vamos lá. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos nobres médios longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as suas próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se em mim dúvida em meu coração. Devagarinho perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas a dúvida passei a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não variam aqueles que pudessem atender aos meus interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstração positivamente ao valor de uma nova doutrina? Doutrina dos Espíritos, lá no Livro dos Médiuns, explica por que isso não acontece. Debalde Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o meu espírito atormentado. O Evangelho da Vida era um livro divino, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe aos seus tesouros sagrados. Por isso, taxava-o de velharia. E de desastre em desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar os amigos brilhantes no campo da cogitação inferior na Terra, arrastando-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicária inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados.
Por aí estacionei muito tempo desviando os meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi que me acabei meus dias com uma bela perturbação financeira, bela situação financeira no mundo, e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar o tormento da minha expiação. E aqui eles vão se despedir e tudo mais. Né? Não tem relevância. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma observação, que essa questão do doutrinador, ela é um problema. Em doutrina dos espíritos não há doutrinador, há evocador, é o que chama, que faz o chamamento no espírito, e ele vem se quiser, ele não tem como alguém obrigar a um espírito a conversar com você, quando, né, nessas sessões. Prova disso, do que eu estou falando, eu fiquei muito surpreso quando vi, né, realmente fiquei muito surpreso, mas está aqui e eu vou mostrar. É o Livro dos Médiuns. É publicado pela FEB com a tradução do Sr. Noleto. Evandro Noleto Bezerra. É um livro muito bom. Né? Eu sempre gostei muito dos livros do Herculano, mas esse aqui eu achei melhor. Aqui, ó, Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Aqui vai ficar ao contrário, né? Mas aí dá para alguém ver alguma coisa, só colocar um espelho. Tá vendo? Evocadores. Porque não tem doutrinador em espiritismo. A manifestação dos espíritos, ela está na razão da instrução dos espíritos, que estão na erraticidade, a vir nos instruir sobre essa erraticidade. É o que Jesus fazia. Doutrina dos Espíritos desenvolve os ensinos que o Cristo ensinou na época dele. Não tem como você consolar espírito encarnado. De que maneira que você vai consolar? Com o Evangelho? O Evangelho é isso, é a vida futura. É a demonstração de uma vida futura. E Jesus fala, através das suas parábolas, das metáforas que ele usava no tempo dele, de qual seria o procedimento do homem no mundo para ser feliz na erraticidade. A manifestação dos espíritos é única e exclusivamente para isso. Não tem como você fazer curso de mediunidade ou de doutrinação na erraticidade para vir ensinar quem aqui. Pois se foram eles que vieram, através das suas manifestações, instruir os homens no mundo dos espíritos, vieram revelar esse mundo, do qual era desconhecido. Cada um trouxe a sua informação. Grande, pequeno, sábio, ignorante, inferior, todos eles trouxeram. Aonde Kardec pôde fazer, lá na questão 100, no Livro dos Espíritos, eu esqueci aqui agora, mas é fácil ver. Quer ver? 101. É fácil. Escala espírita, onde possibilitou Allan Kardec fazer a escala espírita. Foi com a manifestação desses espíritos. E uma outra coisa muito interessante,
eu gostaria de entender em que época que esses espíritos vieram ao mundo para esse trabalho, para essa queda deles. Porque esse livro é de 1944. Na última encarnação, eles contam a sua falência, mas já haviam cometido crime antes. Então, você coloca isso aí uns 100 anos. E cada um vive mais ou menos uma média de 50. Aonde tinha esse tipo de trabalho no mundo, por exemplo? É uma pergunta que precisa ser respondida. Porque não está de acordo com a codificação espírita. E de repente, sou eu que tenho problema de entendimento. Eu não consigo achar essa ponte. O que que liga esses livros mediúnicos que foram escritos de maneira isolada, né, por um médium só, por vários, né, espíritos, mas especialmente essa revelação do mundo dos espíritos foi só por ele. Mas ninguém escreveu na época. Ninguém mais falou disso. Enquanto que a coletividade do ensino dos espíritos fala de outra coisa. Né? Então, onde é que está a lógica disso? Como é que você vai consolar espírito inferior no mundo? Você vai encarnar para consolar espírito? Não tem jeito. Como que você consola os encarnados no Evangelho? Quando você vai evangelizar alguém, coisa que eu não entendo também. Como que você vai falar do Evangelho para alguém? Não é falar de uma vida futura? Porque não é amor, gente. Não é a caridade. Jesus falava das leis de Deus no mundo. Você obedecendo às leis de Deus, se aproximando delas, as conhecendo, você vai viver melhor. Então terá uma vida futura melhor. Né? Eu não consigo ver a lógica. O espírito, ele pega uma missão, né, uma instituição, faz um tratamento, que é o caso de Joel, nós já estudamos no vídeo passado. Ele faz um tratamento para aumentar as percepções dele. Não é mais o trabalho intelectual no mundo das experiências que você tem na encarnação. Agora é tratamento. É diferente do que ensina os espíritos. Eu já li lá no Céu e Inferno. Então são coisas que precisam ser esclarecidas. Em que época que esses espíritos tiveram essas missões? É difícil de entender. Isso aqui não é falta de amor, muito pelo contrário. Amor é esclarecimento. Eu não posso acreditar em algo que eu não entendo. E por fazer esse trabalho eu sou muito criticado. Não é pessoas aí que estão assistindo o vídeo que vão falar isso, mas pessoas ao meu redor. Mas, ao que eu vejo, elas não conhecem nenhuma coisa e nem outra. Há que se conhecer os dois. Porque o uso da razão é estudo, o trabalho é estudo. É o uso do discernimento. Então, vamos passar para aqui, capítulo 12, que é a palavra de Monteiro. Vai ser mais ou menos o que o Belarmino, né, vai dizer também. Mas ele tem algumas coisas aqui que é importante que a gente saiba. Certo?